Eu sei que você acha que usar o ChatGPT para estudar é só para colar em prova, é para pegar resuminho bonitinho, ou então é para usar ele para fazer seus trabalhos. Você até pode usar ele para fazer essas coisas, mas hoje eu vou te ensinar como eu usei o ChatGPT para triplicar o meu desempenho nas provas. Olá! Meu nome é Eduarda Carvalho, eu sou mentora para Enem Vestibulares há mais de 4 anos e, além disso, eu também sou estudante de medicina do 7º período da Universidade Federal do Piauí. E desde que eu conheci o ChatGPT, ele já se tornou um dos meus maiores aliados. E a grande diferença é que eu não usava, nunca usei ele como todo mundo usa. Nunca usei de uma forma burra, para simplesmente me dar uma informação ali aleatória. Eu sempre utilizei da melhor forma e todo mundo fica me perguntando como que eu faço isso. E hoje eu vou te falar o meu passo a passo, os meus principais conselhos e ainda vou te dar de brinde os meus prompts que eu utilizo para ter um estudo completamente fora da curva. A grande questão aqui é que eu não utilizo o ChatGPT como uma ferramenta passiva de informações. Então é muito difícil, quando eu quero realmente aprender um conteúdo, eu pedir para ele: chat, me resuma a anatomia do coração. E eu simplesmente leio isso. Chat, me explica qual é a fisiopatologia da DPOC. Eu até utilizo nesses casos, mas eu sei que quando eu tô perguntando essas coisas para ele, eu não tô utilizando da melhor forma. Então a primeira coisa que você precisa entender, e isso serve tanto para você que tá na graduação, quanto para você que tá estudando para algum concurso, para o Enem, o que for, é que você precisa treinar o chat para a forma como você quer. A primeira coisa que eu faço é que eu tenho conversas específicas para cada uma das minhas matérias. Então, se eu tô estudando urologia, eu tenho uma conversa com o chat só sobre urologia. Se eu estou estudando ortopedia, eu tenho uma conversa só para ortopedia, uma só para otorrino, uma só para obstetrícia, uma só para gineco e por aí vai. Por quê? Porque dentro de cada uma dessas conversas, eu sempre começo elas falando pro chat como que cada uma das professoras costuma cobrar aquelas informações. Então isso, eu sempre vou nos meus veteranos, eles são pessoas maravilhosas, então eles sempre falam: olha, o professor de urologia, ele gosta muito de questões discursivas, ele cobra os detalhes que ele fala em aula, ele gosta muito de cobrar doenças que são raras, ou então, a professora de ginecologia, ela gosta muito de cobrar epidemiologia de tal coisa. Se você não tem as informações dos professores à sua disposição, se você estiver estudando para um concurso ou para o Enem, basta você colocar alguma prova do Enem e pedir para o chat analisar, ou então alguma prova de concurso, alguma prova antiga, você coloca o PDF e diz: chat, o meu estudo é para essa prova. Então, não adianta você querer que o chat adivinhe para o que você está estudando. Você precisa explicar: eu estou estudando para essa prova, eu quero tirar tal nota, eu quero aprender até os detalhes, ou então eu estou com pouco tempo e eu quero ver só o mais importante desse conteúdo. Fazer esse simples ajuste, dar esse simples comando para o chat, já faz com que ele te oriente muito melhor. E aí, assim, ele vai começar a não te explicar de uma forma aleatória e generalizada, e sim de uma forma específica para o objetivo que você quer chegar. Só isso já mudou muito o jogo para mim. Então eu vou te colocar aqui um exemplo de um prompt que eu utilizo quando eu vou começar a estudar. E percebe que eu trato o chat como meu melhor amigo, porque ele é. Pouco se fala de como o chat é o melhor amigo do estudante hoje em dia. E eu trato ele assim, trato com super educação, porque dizem que quanto mais educado você trata ele, melhor ele responde. Eu vou arriscar ser morta na revolução das máquinas? Eu não vou. Quando o ChatGPT criar pernas aí e sair atirando nas pessoas, eu quero estar do lado dele. No vídeo que eu falo sobre revisão, eu falei pra vocês sobre o quanto que é importante a gente atrelar tudo que a gente quer fixar como uma memória, como algo que ative, seja um humor, seja algo irônico, ou seja remeter a alguém que a gente conhece. Então eu já treinei o chat dessa forma. Ou seja, quando eu tô estudando, eu sempre peço para ele me ajudar com alguns mnemônicos. Ou seja, para ele me dizer: como é que eu vou decorar tal coisa? E aí, o que mais legal é que quando ele tá me explicando algum conteúdo, ele já me dá a dica de como eu posso utilizar, como eu posso criar um bizu, um mnemônico para lembrar daquela fórmula, para lembrar daquela doença. Então, mas isso só acontece porque eu explico para ele. E acontece algumas vezes dele me explicar o conteúdo e ele não me dá o mnemônico que eu preciso para lembrar daquilo. E aí eu vou e eu penso sozinha, eu coloco: chat, eu pensei nesse mnemônico para lembrar dessa doença. Porque aquilo faz com que ele já salve aquela informação na base de dados dele e das próximas vezes ele vai resgatar, ele vai me obrigar a resgatar essa informação, bem como ele vai utilizar essa informação para criar novas coisas. Então, se você tem um bizu que você utiliza para lembrar de alguma forma, se você tem uma musiquinha que você utiliza, conta pro chat, mulher! Porque das próximas vezes ele vai pensar: a fulaninha estuda dessa forma. Então eu já vou dar essa informação para ela.
Essa coisa de mnemônicos me ajuda muito, porque principalmente quem estuda medicina, então essas áreas mais decorativas, vocês já devem ter visto. Então, por exemplo, quando eu tava estudando, se eu não me engano, era quando eu tava estudando neurologia, a gente estudou uma síndrome muito rara que faz com que a pessoa tenha vários tumores em partes diferentes do corpo, de uma forma disseminada, mas não interligados entre si. E o nome dessa doença é von Hippel-Lindau. E aí, o mais legal foi que eu tava com dúvida no mecanismo dessa doença. E aí eu perguntei pro chat, pedi pra ele me explicar de uma forma simples, eu vou já falar sobre isso. E no final, ele já colocou pra mim, Duda, vai aí um mnemônico pra você lembrar. Então ele me falou pra eu lembrar de um cara chamado Von, que era hippie e era bem bonito. Então, Von Hippel-Lindau. Você que tá ouvindo agora deve pensar que é a maior besteira da história, mas eu nunca mais esqueci o nome da doença. Eu posso até esquecer o que é que ela faz, mas eu não esqueço o nome dela. Outro grande problema também é que vocês esquecem que o chat, ele não conhece tudo sobre você. Então, quanto mais particularizado, quanto mais detalhes tiver a sua pergunta, melhor vai ser a resposta dele. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, o chat é burro. Claro, porque você diz assim, me explica o que é a primeira lei de Newton. Não. Quando você estuda o chat para estudar de verdade, quando você usa o chat para estudar de verdade, você vai dizer, chat, estudei a primeira lei de Newton, porque também não adianta você só querer usar o chat para estudar, não ler um livro, não fazer uma coisa, não fazer nada, porque aí também já é falta de vergonha. Eu não vou entrar nesse... Mas aí você estudou e você vai falar, a minha dúvida é nisso, como que ele chegou nessa fórmula, como que isso acontece. Então a minha dúvida é nisso. Por exemplo, muitas vezes, às vezes eu tô estudando e eu fico pensando, eu entendi que essa doença acontece, mas por que ela acontece? Por exemplo, eu tava estudando câncer de pênis. E aí, a gente estuda também a epidemiologia na urologia. E aí saiu um dado de que o câncer de pênis, ele era mais incidente no estado do Maranhão. Todos os estados do Brasil, ele era mais incidente. E aí era um professor que eu já sabia que ele cobrava muito epidemiologia. Então eu pedi pro chat me dar algumas suposições de por que aquele câncer era mais prevalente no Maranhão. E aí isso me fez refletir e adivinha? Caiu essa questão na minha prova. Então, percebam que, por eu saber como o professor cobrava e por eu ter contado pro chat e por eu ter instigado uma curiosidade, ele já me deu aquela resposta. É muito melhor do que você só chegar e colocar, me dê um resumo sobre modernismo, me dê um resumo sobre sistema linfático. Não é assim que funciona. Primeiro, você tem que estudar. Depois que você estuda, você vai com as suas partes, com o que você tá em dúvida. E aí, isso a gente vai para outro ponto muito bom. E aqui eu tenho que deixar um pequeno disclaimer, que eu utilizo hoje em dia o chat na versão paga, que ele custa alguns dólares, no total dá R$92. E assim, eu uso e eu não me arrependo de pagar porque eu também utilizo para minha criação de conteúdo. Então, às vezes eu preciso estruturar um melhor roteiro, às vezes eu preciso mandar um e-mail importante no meu trabalho. Então, para mim, compensa. Mas, claro, se você é um pobre estudante lascado, não precisa fazer esse investimento. Mas uma coisa muito legal, que tem de forma ilimitada no Chat Pro e tem de forma limitada no chat gratuito, é você poder colocar PDFs. Ou seja, sempre que eu estou estudando, eu sempre coloco o meu material base lá no chat. Porque uma grande coisa que faz com que muita gente diga, é porque o chat erra muito, é porque o chat dá as informações erradas. O chat dá as informações erradas porque você não dá um texto fonte para ele. E quando você não dá um texto fonte, ele vai com base no que ele conhece, que muitas vezes pode estar errado sim. Então, principalmente para mim, que estudo para medicina, que tem vários detalhezinhos, que às vezes o senso comum sabe de uma coisa que tá errada, eu sempre coloco. E obviamente os resumos eu tiro da melhor plataforma de medicina que existe no Brasil, que é a Estratégia Med. Então sempre que eu preciso estudar para algum conteúdo, eu utilizo os slides do professor, o livro-texto que ele recomenda, mas a gente sabe, cá entre nós, que quase nunca dá tempo de ler o livro-texto todo, né? E o Estratégia tem os melhores resumos do mundo e ainda tem o melhor livro-texto do mundo, com muita imagem, com muita coisa. Então eu sempre tiro o material de lá e coloco no chat GPT, porque eu sei que quando o chat for me responder, ele vai me responder com um material embasado por uma equipe que eu confio muito. Eu confio tanto que eu me tornei parceira do Estratégia Med. E o meu cupom para você comprar qualquer produto no Estratégia Med é Eduarda Carvalho. Eu confio 100%. Você pode vir me dar um tapa na cara se você não gostar de algum produto do Estratégia Med. É o tanto que eu confio. E agora, a minha paixão pelo chat, ele surgiu porque, principalmente quem está na graduação, ou então quem não tem tanta condição de investir num banco de questões muito bom, a gente sente muita falta de questões para treinar o conteúdo. Porque eu sou cria de Enem, eu sou acostumada a assistir uma aula e fazer 100 questões depois. Então, hoje em dia na medicina, quando a gente você assiste uma aula ali de uma doença e não tem questão para fazer, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou fixar esse conteúdo? E quando o chat veio, eu comecei a usar ele por causa disso. Então, eu justamente pegava esses resumos e aí lembra daquilo que eu falei, baseado em como os meus veteranos falavam que o professor cobrava,
cobrava, eu dizia, chat, faça questões de VOF sobre esse conteúdo baseado no material que eu estou lhe enviando. Chat, faça as questões discursivas. Então, cada um do tipo de questões era para uma etapa do meu conhecimento. Por exemplo, se eu tinha acabado de assistir a aula e eu queria fixar melhor o conteúdo, eu pedia para ele fazer questões, para que eu respondesse digitando. Então, ele fazia várias perguntas de forma discursiva e aí eu ia ter que responder digitando, para que no final eu mandasse escrito para ele. Eu vou deixar aqui o prompt que eu utilizo para fazer isso, porque, gente, isso faz com que eu lembre de cada detalhe. E aí, quando eu tô naquela fase de revisão mais final, quando eu tô mais perto da prova e eu quero dar uma passada rápida, por exemplo, só tenho 30 minutos para estudar, eu quero fazer uma coisa rápida, eu peço para ele gerar um mini simulado para mim, com questões de múltipla escolha ou de VOF. E aí, o mais legal é que se eu já tiver feito as questões discursivas, ele vai fazer as questões ele vai fazer novas questões baseadas no que eu errei, para que eu não erre novamente. Então isso é muito legal, porque quando você ainda não está preparado para ir para as questões de residência, ou para as questões do Enem, ou para as questões de concurso, você consegue mandar o chat fazer questões mais simples, justamente para que você consiga fixar aquele conteúdo. E, inclusive, essa forma de pedir para ele gerar questões discursivas para você responder escrevendo é uma forma de Active Recall, que a gente falou lá no vídeo de revisão também, que é fundamentado na ciência como a melhor forma de revisão que existe, que é você não ter opções para responder uma pergunta e você só tirar do seu conhecimento. E o fato de eu ter que escrever aquilo ali, mesmo sem digitando, faz com que eu exercite muita coisa. Então, às vezes, eu nem sei a resposta, mas eu digo assim, chat, eu acho que pode ser por isso. Então, eu já mostro para ele qual é a minha linha de raciocínio e ele vai saber exatamente aonde corrigir. Ai, Duda, mas o seu chat parece tão mais inteligente que o meu. Não, meu amor, é o mesmo chat. A diferença é que eu preparei ele. Percebam como eu sou detalhista em cada uma das perguntas que eu faço. E isso faz com que as coisas fiquem muito melhores e que meu estudo seja muito mais individualizado. E outra coisa que eu faço muito também é que quando eu já tô ali no final do meu estudo daquele conteúdo, e principalmente quando eu tô muito insegura, quem me acompanhou, gente, nesse meu 7º período viu o quanto que eu tava com medo de urologia. Então, por eu estar com muito medo, eu sempre sentia que estava faltando alguma informação. Então, depois de eu ter respondido aquele tanto de questões que o chat mandava, eu dizia assim, chat, quais foram as informações que você acha que faltou eu aprender? Quais foram as informações que você acha que faltam no meu conhecimento? E isso me dava, fazia ele me dar uma lista de quais eram as minhas lacunas do conhecimento. E era exatamente o que eu sabia que eu ia ter que ler novamente no material ou então pedir para ele me explicar. Percebe que usar o chat vai muito além de me explique como se eu tivesse 5 anos, não sei o que. Não, você pode, inclusive, usar o chat para pedir para ele fazer os seus flashcards. Então, se você é um cadelinho de Anki, como muitos de nós, basta você, por exemplo, errou uma questão, não sabe como transformar aquela questão em Anki, em flashcard, tira print da questão, tira print da resolução comentada, bota lá e diz, chat, eu tive dúvida nessa parte da questão, e eu quero que você me ajude a transformar ela em um flashcard. E ele vai te dar várias opções de perguntas e respostas para você colocar no flashcard. Então isso daí é pra você que tá achando que, eu não sei fazer card. Não precisa, tá vendo? Gente, eu sou uma defensora do chat e eu não acredito de forma alguma que isso me faz menos médica, menos inteligente do que qualquer outra pessoa. Eu acho, na verdade, que essas inteligências artificiais, elas vieram para fazer com que a gente perca menos tempo fazendo tarefas que não faziam muito sentido, por exemplo, elaborando questões, e conseguir passar mais tempo aprendendo o que é importante de verdade. Então, percebam que eu não utilizo ele de uma forma preguiçosa, pelo contrário, eu utilizo ele para que eu estude mais rápido e para que eu consiga ter um estudo muito mais aprofundado. E sem brincadeira, é surreal, eu estudo em muito menos tempo agora e eu tiro notas muito maiores do que eu tirava antes, surreal. Mas, obviamente, você também pode usar o chat no modo preguiça, que tudo bem, eu também sou preguiçosa, então tem dias, sabe, gente, tem umas matérias que não dá, sabe, que às vezes, não sei se nas outras faculdades, quem faz medicina comenta aqui, mas na UFP, todo período a gente tem uma matéria de SUS, né, e gente, eu amo o SUS é muito importante, mas ele é chato de estudar, Lei 8080 não te suporto. Então, às vezes, como eu tô com preguicinha e eu preciso estudar aquele conteúdo, eu coloco lá a lei que eu preciso estudar, ou então o material que a professora colocou, eu digo, chat, me explica isso daqui como se fosse uma fofoca. E é muito bom, então você pode pedir pra ele te contar como se fosse uma fofoca, como se fosse uma historinha de criança, ou então, uma coisa que eu também gosto muito é quando você precisa decorar um trecho inteiro, e aí você pode pedir pra ele fazer uma oclusão de palavras para que você vá completando. Isso é muito legal. E agora, para finalizar, eu vou te dar uma dica bônus, que a gente acha que inteligência artificial é só o ChatGPT, mas existe outra muito boa também, que é da Google, na verdade duas muito boas. Tem o Gemini. O Gemini, ele é o ChatGPT só que da Google. Eu gosto muito dele também. Dizem que ele erra menos, só que para tarefas no geral e também questão de humanização, eu prefiro o chat. Mas se você ainda
não pode utilizar o Chat Pro, você tem a opção de utilizar o Gemini e o Chat, porque aí você consegue usar a versão gratuita dos dois, já quebra um galho. E tem o Notebook LM também, que ele tem a versão paga, mas ele também tem a versão gratuita que é limitada, que eu gosto dele para uma coisa muito específica. Então, vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa muito falante, né? Então, toda vez que tem essa coisa de, alguém vai ter que apresentar um seminário, sou eu que vou. E às vezes não dá tempo você estudar tudo do seminário. O Notebook LM tem uma coisa muito legal, que é você colocar o material de referência e ele transforma em um podcast para você. E aí você pode ir escutando o podcast. É em português de Portugal, então nem sempre vai ficar 100% correto, mas dá pra você entender melhor como você vai abordar aquele tema. Então, às vezes, até quando você assistiu uma aula aqui de um assunto difícil que eu não entendi nada, bota lá o seu resumo, pede pra ele transformar em um podcast pra você primeiro começar a ter uma noção. E outra coisa muito legal dele também, é pra você que estuda, é que diferente do Gemini e do ChatGPT, o Notebook LM, ele só responde as perguntas que você faz com base na fonte que você manda. Então, se você só mandar um resumo do estratégia, ele só vai responder baseado no resumo do estratégia. Ele não vai responder baseado em mais nada. Inclusive, você pode colocar até vídeo do YouTube, de alguma videoaula que você estiver assistindo como fonte. Eu nem devia falar isso, né? Porque eu utilizo essas coisas e eu tenho tanto medo de se popularizarem, mas só porque eu gosto de vocês. Então, eu tenho certeza absoluta que você nunca teve um vídeo tão completo sobre ChatGPT, sobre inteligência artificial nesse YouTube. Então, você vai me fazer um favor e você vai mandar pros seus amigos. Combinado? E se você gostou desse conteúdo, você se inscreve no meu canal, deixa o like e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.